Olá, boa noite, gente. Tudo bem por aí? Espero que sim, hein? Mais um dia de culto de oração. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus e clamar a Ele, né? Pelas nossas dificuldades e também pelas as nossas necessidades em si. Eu estava aqui lendo o profeta Joel e de repente chegando nesse texto, que é o final do capítulo 2, versos 28 a 32. Joel, capítulo 2, de 28 a 32. E vendo assim meio que um tipo de semelhança do que Joel passou naquela época e o que nós estamos passando agora. Então, naquela época, Joel estava clamando a Deus e num período pós o ataque dos gafanhotos destruidores. Lembra das gerações de gafanhotos que vieram e fizeram uma destruição em massa na lavoura do povo e deixando eles sem comer, sem comida. Então a palavra de Deus veio a Joel e ele foi incumbido de trazer ao povo de Israel o que Deus havia dito a ele. E a gente vê hoje a situação que nós atravessamos, essa peste que está no mundo todo, devassando o mundo todo, preocupando todo mundo, pondo todo mundo num viver esquisito, num viver que nós não estamos acostumados em si. Parece que veio como para nos separar, nos distanciar, nos deixar isolados mesmo, né? Fala-se de isolamento social. Então, olhando para o texto, voltando lá então, Joel 22, Joel 2, 28 a 32. Diz para nós assim a palavra de Deus. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a terra, sobre a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito bem, a gente vai dar uma olhada mais perto um pouquinho do verso então 28, como também do verso 32. O miolo é apenas um complemento daquilo que precisamos de saber. O verso 28 traz uma palavra, parece que ficou meio que isolada aí, mas ela tem um significado muito forte, porque ela é a palavra depois, quando diz assim, e acontecerá depois. Poderíamos até substituir ela, tirar ela, e acontecerá que derramarei, mas não, existe a palavra depois, e o significado dela é tão importante porque ela está ligada, esse depois está exatamente ligado ao tempo, ou se refere, né, ao tempo messiânico de Jesus Cristo, ao tempo que Jesus passou aqui. Então, é só depois desse tempo de Jesus é que então veria o Espírito Santo como veio para todo o ser humano. Mas Pedro, no seu primeiro discurso, lá em Atos capítulo 2, quando então ele recebe, dentro dessa promessa de vir o Espírito Santo,
Pedro e os demais discípulos recebem ali, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. Logo seguida, então, no capítulo 2, Lucas descreve ali o primeiro discurso de Pedro. E Pedro faz uso exatamente desse trecho de 28, aliás, na verdade de 32. Ele usa exatamente esse trecho de Joel para dar a sua mensagem ao povo judeu sobre o que eles haviam feito com o Salvador do mundo. Interessante isso. É como que hoje seria Pedro falando para nós a respeito da nossa vida, o que fazemos dela, a respeito do que, na verdade, Jesus significa para você e significa para mim. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção de caminharmos para um lado pecaminoso, ao invés de procurar a obediência a Jesus Cristo. Então, Pedro completa bem, faz bem uso desse trecho. E o verso 32, ele faz uma explicação completa, na verdade, do que significa invocar o nome do Senhor, ou seja, o que na verdade é necessário acontecer ao ser humano para então ter a salvação. É somente uma coisa, invocar o nome do Senhor. E esse Senhor é nada mais, nada menos do que o Senhor que foi parar na cruz por conta do pecado da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, não só aqui em Joel existe a colocação desse texto, mas como também em Romanos 10, 13, quando Paulo ali vai dizer ao povo romano que, deixa eu achar aqui, Romanos 10, 13, né? Quando então Paulo diz exatamente essa frase: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois a gente vai para João 3,16, quando existe essa garantia de Deus, de que se eu chamo por Jesus, convido ele para entrar no meu coração, então eu tenho a minha salvação. Quando, terminando essa nossa reflexão, quando em João 3,16 diz lá que todo aquele que amar a Jesus Cristo, Deus amou o mundo, né, de tal maneira que todo o que crê não vai ter uma vida separada de Deus, pelo contrário, ganha a salvação, ganha a vida eterna. Então, eu queria deixar isso para hoje, que o nosso tempo de oração seja voltado para a firmeza da nossa fé, para, inclusive, alcançar outros que ainda não têm a fé que temos em Jesus Cristo. Amém?